Pagar para publicar seu livro ou não pagar para publicar o seu livro? Eis a questão. Eu sou a Mary. Eu sou eu. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre este assunto tão polêmico que é pagar para publicar o seu livro de forma independente. Então, gente, primeira coisa, a gente não tá aqui pra julgar, nem tacar fogo, nem nada parecido. É só porque uma coisa que a gente tem visto agora e visto desde sempre é que as pessoas às vezes pagam pra publicar seu livro sem saber que essa não é a única opção. Então a gente tá percebendo que tá tendo muita desinformação mesmo nesse meio dos jovens autores que estão aparecendo agora aqui no mercado editorial. E muita gente não conhece nem como funciona o mercado editorial, o que acontece por trás dos panos, por assim dizer. E eu acho que isso é o que ocasiona aí muita gente pagando dezenas de milhares de reais para sair com um produto mal feito. E pagar para publicar é apenas uma das opções entre milhares de opções que existem para uma pessoa publicar o seu livro. Não é a única. Eu tenho visto pessoas falando assim, meu Deus, mas você foi paga para publicar um livro? Meu Deus, mas existe isso? E até pessoas que chegam com ataques quando você tenta explicar, assim. Você vai lá e explica, não gente, pagar para publicar é só uma opção, e a galera vai e te tasca o pau, assim, que absurdo! É óbvio que tem que pagar pra publicar, eu não confio em editoras que não cobram. Isso é tipo você contratar um pizzaiolo pra sua festa e você fazer o pizzaiolo pagar pra fazer as pizzas da sua festa, ao invés de você pagar ele por fazer pizza. Tipo, é a mesma coisa, escrever é só o mesmo trabalho como qualquer outro. Metáfora estranha. Então, continuando, muita gente não sabe, mas além de ser escritor, eu sou um assistente editorial, trabalho para o Grupo Autêntica, que é a mesma editora da Paula Pimenta, da Bruna Vieira e toda essa galera, assim. E um dos meus trabalhos, inclusive, é ler originais. Em média, eu leio de 5 a 6 livros por semana, que eu leio muitos originais de jovens escritores internacionais, coisas que a gente recebe para avaliar, quadrinhos e tal. E assim, eu vejo que muita gente nem sabe como funciona uma editora e a gente recebe pessoas escrevendo assim, quanto vocês cobram? Por exemplo. Uma coisa que eu acho interessante é que assim, quando a gente escreve um livro, escrever o livro é só uma parte do trabalho. É só uma etapa pequena do trabalho, mas não é o suficiente. Além de você escrever o livro, você tem que estudar sobre o mercado editorial, entender como o mercado funciona, e só depois que você já juntar esse conhecimento sobre o mercado é que você vai efetivamente tentar publicar o seu livro, senão você vai ficar extremamente frustrado e você pode acabar acabando com a sua carreira, com o seu sonho ali naquele primeiro momento por puro desconhecimento, assim. As pessoas não estão sabendo usar o Google para pesquisar como funciona o mercado, como funcionam editoras, como funcionam gráficas, como funcionam vendas de livros, como funcionam tudo. Nessa falta de conhecimento que a galera tá tendo, o povo tá pulando muito que na primeira oportunidade que aparece sem ter muito cuidado. Então muita gente acaba recebendo e-mails ou mensagens no Wattpad ou em outras redes sociais de gráficas ou de editoras sob demanda, que na verdade são gráficas com nome de editora, muitas vezes, e a galera já fica felizona, assim, caralho, uma editora me mandou uma proposta de publicação, super feliz, mas na verdade aquilo não é uma editora, aquela proposta não é uma proposta boa de verdade, e a pessoa desembolsa uma grana que não tem, ou às vezes a editora gráfica nem cobra tão caro assim, mas não oferece um serviço de qualidade, não oferece o que uma editora tradicional, na verdade, oferece. Então, a gente tem que... O primeiro passo é você entender o que são os tipos de publicação existentes. O tipo tradicional de publicação e o tipo independente de publicação, que são duas propostas totalmente diferentes. E dentro do universo dependente, isso vai se desdobrar em 500 milhões de formas diferentes de publicar um livro.
Mas independente da forma que você vai publicar, você precisa conhecer o processo, você precisa conhecer o mercado e você precisa entender exatamente naquilo que você está entrando. E principalmente, assim, porque muita gente paga um dinheiro que não tem e vende carro, os pais fazem coisas do tipo, e depois o livro sai sem revisão, sem preparação, porque pegou uma gráfica ruim e o livro não vai ser bem distribuído, você não vai encontrar ele em livraria, você ainda algumas vezes vai ter que pagar pelos exemplares Sim. que você receber. Então acho que isso é um dos maiores perigos de você entrar num desses e-mails e tal, e principalmente que eles vão dizer, adoramos o seu livro, não sei o que, talvez você seja realmente uma pessoa muito talentosa e tal, Mas a maior possibilidade de todas é que você não é tão talentoso ainda e que seja uma gráfica só tentando extorquir seu dinheiro para fazer um livro ruim e um trabalho ruim, para entregar um livro com uma diagramação mal feita, uma revisão mal feita. E o mais importante de todos, essas gráficas não trabalham com um sistema de distribuição. O sistema de distribuição é o que faz com que o livro dos autores chegam até as livrarias. Então, se o seu livro não vai estar em nenhuma livraria, como que você vai vender os livros que você acabou de publicar? Uma coisa que a galera não sabe, os livros, você entra numa livraria, você pisou lá dentro, os livros que você vai ver lá, 99% são de editoras tradicionais. É muito raro você entrar numa livraria e encontrar lá dentro livros dessas gráficas ou de editoras sob demanda. É extremamente raro. Então os autores que você está vendo lá são autores que estão sendo pagos para publicar, estão sendo pagos para fazer o trabalho deles. Ou eles conhecem os donos de livrarias. Porque você pode publicar seu livro independentemente e colocar numa livraria. Só que a parcela de livros independentes em livrarias é muito, muito pequena. Então, se alguma gráfica falar pra você assim, a gente vai colocar seus livros em livraria assim. 10, 5, 3. E aí eles não vão vender e as livrarias não vão repetir o pedido e você vai ficar na sua casa com um monte de caixa de livro que não vai pra lugar nenhum e que vai servir única e exclusivamente para te deixar frustrado ou para seus familiares e amigos terem algumas cópias de um livro que você escreveu. Porque principalmente para cada pessoa que citar o caso, por exemplo, do André Bianco, existem 50 milhões de outras pessoas que isso deu errado. Então eu acho que o mais importante de tudo, até antes de procurar uma editora, peça alguém para ler o seu livro, mande para uma revisão por um copydesk, pague para alguém te xingar, basicamente. Porque senão você vai mandar o seu livro para uma editora, vai ter resenhas ruins, as pessoas não vão gostar, você não vai sair satisfeito. O problema da publicação independente, onde não existe a figura do editor também, é que tudo pode ser publicado. Eu posso escrever um livro péssimo e ele vai ser publicado porque eu paguei para publicar. Então qualquer um pode publicar. Você não é especial, você não é bom. Você tá ali porque você pagou. Aí o que acontece? As pessoas vão ler seu livro vai estar muito ruim e você corre a chance de ter seu nome queimado porque publicou um livro que não estava pronto para ser publicado. Às vezes você era um autor que precisava passar por um pouco mais de prática, um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de pesquisa, um pouco mais de experiência mesmo até ter seu livro publicado e pode até estragar suas chances dali pra frente num descuido por falta de conhecimento de processo editorial. E eu acho que assim, o jogo literário, porque o mundo literário é um jogo, você tem que aprender a mexer suas peças. Sei lá, começa mandando contos para coletâneas de editoras de pequeno, médio porte, etc. Vai fazendo o seu networking, assim, porque... E vamos ser simpáticos, né? Porque, gente, o que eu mais tô vendo é o pessoal que é novinho ainda, tá lá com 16, 18 anos de idade, agindo de forma extremamente grosseira, sabe? Tipo, você jura que os editores vão querer contratar um autor que age de forma tão estúpida com colegas autores e com leitores também? Tipo, eu venho do Wattpad, por exemplo. Então, gente, imagina se no Wattpad eu ficasse xingando as pessoas que criticam meu livro nos comentários. É simplesmente falta de profissionalismo. Então a gente tem que começar a agir de forma profissional também, agir de forma educada com todo mundo e começar a criar um networking ali.
Tipo, os editores não vão saber que você existe num passe de mágica. E principalmente o que eu vejo assim é que tem muita gente que quer escrever, quer publicar, mas ainda não tem postura profissional, sabe? Ainda não sabe lidar e fazer a política da coisa. E isso é importante, sabe? Às vezes é isso que vai te levar para uma editora. Igual às vezes eu vejo aí escritores, possíveis escritores que ficam no Facebook, xingam a editora X, xingam o autor tal. Ok, se não é sua praia, keep walking, sabe? Mas isso é um jogo político, querendo ou não, e você tem que saber como agir, cada passo tem que ser calculado. Se você quer chegar no topo, se você quer ser, sei lá, o Paulo Coelho, a Meg Cabot da coisa toda, você tem que saber jogar. E é assim. E então, assim, gente, não menosprezando a pagar pra publicar. Muita gente seguiu esse caminho e deu muito certo. Mas antes de você ficar vislumbrado com a primeira editora que faz uma proposta barata pra você, ou uma proposta que você acha bacana, tenha um pouco de cuidado e dê uma estudada no mercado editorial para saber se aquela proposta realmente é tão boa assim. E não saia assinando qualquer coisa, sabe? Se você tem condições, procura um advogado para ler o contrato com você. E, gente, isso é para todo mundo que quer publicar independente ou não. Lê a lei de direitos autorais. A lei de direitos autorais é minúscula. Você lê ali sentado, sei lá, baixa no seu celular e lê cagando, sabe? Que seja, mas lê a lei de direitos autorais. Só ali você já vai ser capaz de pegar um monte de furada que algumas gráficas podem tentar passar a perna em você. Entenda sobre custos. Quanto custa imprimir um livro? Quanto custa revisar um livro? Quanto custa fazer a capa de um livro? Porque tem editoras falando assim, você só precisa pagar pra gente o projeto gráfico do livro que custa R$400. R$400 não paga a revisão do livro. Então é óbvio que seu livro não vai estar passando por um processo bom ali dentro dessa gráfica editora. E para dar um exemplo assim, de custos e gastos, etc. Para uma editora, lançar um livro é um negócio muito caro, porque você tem que pagar o capista, o revisor, o copydesk. Claro que tudo isso já está ali no preço dos funcionários, do custo da editora, mas é tempo. E até a tiragem, às vezes uma editora, para uma tiragem média, são 3.000 exemplares. E isso dá um gasto muito, muito grande. Então, assim, a publicação independente é uma saída. Marcel Proust publicou independente e ele é talvez o maior escritor francês de todos os tempos. Isso não é tirano, mas só que nem todo mundo é Marcel Proust, sabe? E do lado popular, nem todo mundo é o André Bianco. Sim, e aquela questão de entenda o preço das coisas para você conseguir escapar de enganos, assim. Se aparecer uma editora querendo te cobrar R$20.000 e você vai ver quais são os preços das coisas que eles estão te cobrando e você vai ver que aquilo não condiz com a realidade. Então, eu acho assim, se você for pagar para publicar, ao invés de ir por uma dessas gráficas, elas não vão ter distribuição de qualquer forma. Então, seja você mesmo seu próprio editor e faça orçamento com uns 5 revisores, com uns 5 capistas, com uns 5 diagramadores e com mais 5 gráficas e junta o melhor custo-benefício e faz você mesmo o negócio todo, sabe? Às vezes vai valer mais a pena do que você pagar um valor absurdo por uma gráfica, imprimir seu livro numa qualidade péssima e não colocar em nenhuma livraria para vender. E também sempre, se você acredita na sua qualidade, assim, tem as editoras pequenas, tem, sei lá, tem a Draco, tinha a Tati até há pouco tempo atrás, tem outras menores, tem a Patois, tem várias aí no... Tem várias editoras que são tradicionais e que estão publicando livros nacionais. É uma coisa que a gente comenta aqui, velho. Nunca foi tão fácil para um jovem autor nacional publicar um livro. É sério mesmo. Nunca foi tão fácil. Tá muito fácil. Mas não é agindo com arrogância, não é agindo como se você fosse o último biscoito do pacote, não é sendo extremamente apressado e sem conhecimento do mercado que você vai conseguir. Então você ser um bom autor
não é o suficiente, é só uma etapa pequena do processo. E dizer fácil não quer dizer que qualquer um vai conseguir, mas quer dizer que se você trabalha para isso, se você se esforça, é possível chegar lá, sabe? Era mais ou menos assim, vou dar um exemplo tosco, até 5, 10 anos atrás, era impossível para um jovem rapper brasileiro fazer sucesso e ganhar dinheiro com isso. Hoje você tem aí de MC da Dalcinha a Rael, coisa do tipo, que é o mercado abriu. Mesmo jeito, o mercado abriu para autores jovens brasileiros. Sim. Você tem aí, tipo, toda essa galera jovem da internet que veio com esse boom. E ainda esse boom ainda tá crescendo e esse boom vai continuar. Eu mesmo, assim, eu terminei de escrever o meu primeiro romance em 2008. Então aí já daqui a pouco vai fazer quase 10 anos e eu só fui conseguir um contrato pro meu livro agora. Então assim, demora. Eu sei que em 2008 eu escrevia muito mal, então eu realmente não estava preparada para aquilo. Mas eu fui trabalhando, fui criando um público no Wattpad, fui criando um networking. E as coisas vão acontecendo aos poucos, mas assim, é um caminho extremamente demorado para dar resultado. E antes de eu publicar o meu primeiro, em 2010, eu tinha escrito 4 romances. Sim. Eu corri muito atrás, aí eu fui para Drácula, lancei um livro, lancei outro, aí fui para outra editora e por aí vai acontecendo, sabe? As coisas vão andando e uma hora as coisas andam, se você trabalha para isso, se você leva com seriedade, tipo, é um hobby, mas não é só um hobby, sabe? É um hobby com seriedade. E então é isso, gente. Se vocês decidirem pagar por publicar, paguem com consciência, sabendo pelo que vocês estão pagando e escolham bem essa empresa que vocês estão contratando. E lembrando que pagar por publicar é apenas uma opção entre milhares de opções existentes. Você, como autor, você está fazendo um trabalho e é justo que você seja pago para exercer esse trabalho. E qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui nos comentários que quem sabe a gente faça um vídeo respondendo isso. E nós vamos fazer mais vídeos sobre o mercado editorial aí para trazer um pouquinho de conhecimento do ET Bilu para a cabecinha de vocês. Beijo, galera, até abraços e até a próxima. Adeus. Você conhece